Oi, a paz do Senhor. Você vai assistir agora a mensagem ministrada na celebração da família do último domingo aqui na CIEB. Paz do Senhor, amados. Amém? Muito bom estarmos na casa do nosso Deus, nesta noite que o Senhor preparou para que aqui reunidos pudéssemos louvar o seu nome e também daqui a pouquinho recebermmos a palavra que Ele já preparou para o nosso coração. Mas nós, nos alegramos como família de Deus em ver aquilo que o Senhor tem operado no nosso meio. O Senhor tem dado crescimento a este lugar, através de vidas que têm se entregado e declarado o senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. E desta forma o Senhor tem dado crescimento. Mas o Senhor também, neste lugar, tem aberto a madre, das mulheres, e tem, pelo seu milagre da vida, gerado no ventre de mulheres, vidas também para a glória do seu nome. E nós nos alegramos em ver, as vidas que o Senhor tem concedido às famílias, aos casais, as heranças benditas, que o Senhor tem dado. E nesta noite é uma alegria para nós, também como família que somos, deste casal, de apresentarmos a Sofia ao Senhor, a filhinha do José Júlio, JJ, e da Renata. E nos alegramos também em ver os familiares aqui, as avós, os tios, e vermos também, Samara, Natália, que alegria de te ver aqui hoje. Deus abençoe. E podemos também, como igreja, participarmos com alegria deste momento. Renata, Jota, tragam a Sofia para ser apresentada. Quando apresentamos, quando os pais tomam a decisão de apresentarem uma criança ao Senhor, nós estamos seguindo aquilo que a própria Bíblia nos ensina. Jesus foi apresentado no templo aos 40 dias. E a apresentação ao Senhor significa o compromisso, que os pais assumem diante de Deus, de ensinarem a essa criança o caminho do Senhor. Porque só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e se chama Jesus Cristo. Então os pais assumem esse compromisso de ensinarem o caminho, de tomarem os seus filhos pelas mãos e conduzirem neste caminho maravilhoso. E por isso nesta noite nós cremos que esta também é a decisão do Jota e da Renata, apresentando a Sofia ao Senhor. Aqui está a herança preciosa, Sofia. Nasceu para o louvor do nosso Deus. Amém? Quero convidar você, mesmo sentado, estenda a sua mão direita em favor da Sofia. Senhor, eu tomo em meus braços esta herança que Tu tens dado aos Teus servos. Que com alegria, Senhor, passado aí os seus 40 dias, da mesma forma que Jesus foi levado ao templo, e ali foi tomado, Senhor, por aquele ancião, e consagrado, apresentado ao Senhor. Pela Tua infinita misericórdia eu tomo a vida da Sofia, herança que veio para o louvor do Teu nome. Eu a tomo, Senhor, em meus braços e consagro a Sofia a Ti, proclamando, Deus, que ela nasceu num propósito maravilhoso. Veio, Senhor, como promessa para a vida dos Teus servos. E nós temos, Senhor, uma certeza que ela foi gerada e tem sido preservada por Ti, e crescerá, aprendendo da Tua palavra, louvando o Teu nome, no tempo que aprover a Ti, mas que tudo seja, Senhor, para o engrandecimento Teu. Por isso, ao tomar nos meus braços, eu profetizo, ela é Tua, Senhor. Acampa o Teu anjo junto dela, livrando, Deus, de todo mal, de todo assédio, e que ela venha crescer, Senhor, tendo saúde, não só em estatura, mas também em graça, ouvindo esses ensinamentos dos pais, e conhecendo ao Senhor. Guarda, livra, visita ali, Senhor, aonde ela repousa, e que ela possa, Senhor, em todo tempo, aprender a louvar-Te. Por isso nós, como igreja, nos alegramos em consagrar a Ti
para a honra, glória e louvor do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelos pais. Senhor, e com a mesma alegria, impomos as nossas mãos sobre este lar, sobre o sacerdote, sobre a vida da Renata, do Zé Júlio, na certeza, Deus, que é mais uma etapa vencida, promessa dada por Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, e o Senhor é aquele que prepara o melhor para as nossas vidas. Nós nos alegramos porque, como sempre temos trazido em memória nesse lugar, a Renata foi a primeira jovem desta igreja. Foi aquela que o Senhor usou, Deus, para esse contato ali em São José, para nós estarmos aqui hoje. E isso o Senhor tem em grande conta. E na caminhada aqui conosco, Senhor, o Senhor acrescentou e trouxe o Zé Júlio. E numa alegria tremenda pudemos ver, Senhor, o compromisso dos Teus servos, o matrimônio. E hoje podendo, Senhor, estender as nossas mãos é motivo de júbilo, de gratidão ao Senhor. E na certeza, Senhor, que continuaremos vendo os Teus servos servindo-Te como obreiros, como levitas, como oficiais na Tua casa. E trazendo junto, Deus, essa herança que Tu tens dado. Por isso eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue os capacitando. E que o Senhor venha de uma forma maravilhosa renovar a unção ali nos umbrais da porta, com a marca do sangue do Cordeiro no lar dos Teus servos, para que nenhum mal adentre a tenda dos Teus filhos, e ali eles sejam, Senhor, também preservados por Ti, e que a mesa continue sendo abastecida, o celeiro provido, e em todo o tempo a Sofia cresça, vendo os Teus servos sendo gratos ao Senhor em tudo, Pai, e o leito dos Teus filhos continue sendo, Deus, também extensão do Teu altar. Nós oramos, gratos por essa vitória, nós Te louvamos também em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Pode ir lá, amor. Amém. A igreja pode aplaudir o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe. Antes de passarmos a palavra ao pastor Helder, eu quero perguntar, há entre nós alguém que nos visita nesta noite? Quero que você dê um sinal só com a sua mão. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Posso ver lá ao fundo, louvado seja o Senhor, sejam bem-vindos. Temos mais alguém? Deus abençoe, louvado seja o Senhor. Onde está a Geila? Ô bênção, a Geila, essa moça que eu pedi para levantar as mãos, nós a conhecemos ali na Unimed em São José dos Campos, estava ali hospitalizada junto com a Karina, oramos pela vida dela, ela disse que saindo de lá ela estaria aqui conosco. Então aqueles que oraram pela Geila, aqui está a Geila, não é? Eu quero saudá-la, seja bem-vindo, bem-vinda, e que possa retornar mais vezes, amém? Eu quero cumprimentar também o Dr. Yuri, a sua esposa. Dr. Yuri não me conhece, mas eu quero dizer que há um ditado popular no mundo que diz assim, que aquele que faz esquece, mas aquele que recebe não esquece. Mas falam isso nas coisas más. Então, eu quero fazer essa menção pelo seguinte: o senhor pode ter esquecido daquilo que já fez em benefício a alguns da comunidade aqui da igreja, mas eu não esqueço. Nós ligamos um dia para o senhor, era quase 11 da noite, o irmão estava gripado, estava acamado, e nos atendeu, nos orientou. Por isso eu quero, né, ser grato a Deus também pela tua vida, viu, querido? E que Deus continue usando ali na Fusan, esteve um tempo à frente da Secretaria de Saúde. Temos amigo em comum, mas fomos atendidos, não é, naquilo que precisamos, bem orientados, e eu não tenho como recompensá-lo, ao senhor, a sua esposa, que é charada Patrícia do, amém? Deus abençoe, do Fábio, mas que o Senhor recompense a vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês não sairão daqui da mesma forma que entraram, sairão melhores, porque Deus tem sempre melhor para as nossas vidas. Deus abençoe. Para nós é uma alegria, viu, amados, receber. Hoje nós temos famílias aqui nos visitando, sejam bem-vindos,
né? Alguns retornando, a alegria. Falei, a Sofia já está sendo usada. Em Samara, em Natália. Que bênção maravilhosa, quando eu vi as jovens chegando, né? Jovens, aquelas amigas de caminhada aí com a Renata, com o Jota, viram eles como irmãos, agora como esposa e esposa, né? Puderam presenciar o casamento e viver esse momento de vitória. Vocês possam estar retornando mais vezes, para nós é uma alegria. Nós continuamos aqui, né? Insistindo em servir ao Senhor e nessa alegria, né? E que Deus possa também abençoá-las, amém? Para nós é uma alegria nós estarmos aqui nessa noite. Eu quero convidar as crianças que possam sair devagar para a celebração infantil, devagar e em silêncio, se possível. Pedir aos pais que retornem o mais breve possível e pedir ao pastor Helder que já venha ao altar, para nós estarmos recebendo a palavra do Senhor. Graça e paz, amados. Só reforçar o convite para o jantar de casais, aí no dia 26 de novembro, o preletor vai ser o pastor Jefferson, lá de Jacareí, né? Nós fechamos com o pastor Jefferson para estar conosco, sendo nosso preletor no nosso jantar de casais. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, faça, não perca. É uma noite muito especial. Eu fico ansioso quando chega perto do jantar de casais, porque eu já sei que é uma noite abençoada para todos que estarão participando. O tema da minha pregação é Mãos de Marta e Coração de Maria. Mãos de Marta e Coração de Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Enquanto você abre Lucas 10, 38, 42, eu já disse algumas vezes que a grande tarefa nossa neste mundo, o grande desafio do homem neste mundo, é aprender a se relacionar. Essa é a nossa grande falha, é a nossa grande fraqueza. Aprender a se relacionar, é o nosso grande desafio. Se relacionar com Deus, se relacionar consigo mesmo e se relacionar com o próximo. Aquelas pessoas, mesmo sem ter o conhecimento de Deus, mesmo sem ser, vamos falar assim, convertidos, mas que têm pelo menos alguns princípios cristãos na sua vida, pelo menos crê que Deus existe, e que de alguma maneira aprende a se relacionar com Deus, consigo mesmo e com o próximo, eles passam melhor nesse mundo. Eles passam melhor, eles vivem melhor. Aquele que tem o Espírito Santo, que é convertido, que aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que iniciou uma caminhada com Deus, iniciou uma caminhada com Jesus à luz da palavra de Deus, não à luz de filosofias humanas, dogmas humanos, pensamentos humanos, não. Mas uma vida pautada, iluminada, ensinada, guiada pela palavra de Deus. O cristão, o que tem o Espírito Santo, o crente, o convertido, que leva a sua vida guiado pela palavra de Deus. Porque hoje, como sempre existiu, há muitas pessoas que falam Senhor, Senhor, mas não conhecem o Senhor. Não tem intimidade com Deus. E aí, é Senhor na boca e a vida guiada, pautada pelos ensinamentos do mundo. Mas aqueles que têm essa intimidade e tratam esse relacionamento à luz da palavra de Deus, vivem muito melhor. É só você pegar os santos de Deus, que andaram com Deus, que as mazelas que nós temos nas nossas vidas, eles não têm. Eles podem ter até outras dificuldades em outras áreas, mas na área de relacionamento eles não têm.
porque aprenderam a se relacionar com Deus, à luz da sua palavra, aprenderam a se relacionar consigo mesmo. Você pode dizer, mas pastor, aprender a se relacionar consigo mesmo. Meu irmão, uma pessoa que vive, um exemplo, uma pessoa que vive uma vida de mentiras. Ele está mentindo para quem? Só para o mundo? Só para Deus? Ele está mentindo para si mesmo. Ele não consegue se relacionar corretamente nem consigo mesmo. Se tivesse um pingo de racionalidade nessa questão, mas peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou me enganando o tempo todo. Uma pessoa viciada num vício que vai destruir a sua vida, ela não consegue se relacionar com ela mesma. Então, são tantos. E se não consegue se relacionar com Deus, não consegue se relacionar consigo, não vai se relacionar com o próximo. Repito, o nosso grande desafio nesse mundo é aprender a se relacionar. Eu queria, como eu cuido dos casais aqui na igreja, meu ministério é ministério de casais, e faz tempo que eu não prego para os casais, para as famílias, eu queria trazer uma mensagem para a família, mas é uma mensagem, claro, individual. É individual e, ao mesmo tempo, é uma mensagem congregacional, para todos nós, individualmente, mas também congregacionalmente, a começar pelo lar, a começar pela família. A trabalhar pequenas coisas que destroem relacionamentos. Não sei quantos estavam aqui na última pregação. Eu disse, eu vou tentar corrigir um conceito que nós, mesmo cristãos, às vezes erramos na nossa vida. E eu tentei corrigir, não estava num dia muito feliz naquele domingo, mas de alguma maneira tentei explicar para vocês qual era o conceito correto de sucesso. Os que estavam aqui devem lembrar, não lembram? O conceito correto de sucesso. Porque nós cristãos, tendo a palavra de Deus, trocamos o conceito correto de sucesso da palavra pelo conceito correto de sucesso do mundo. E corremos atrás do sucesso não de acordo com Deus, mas de acordo com o mundo. Hoje eu queria tratar de outros pequenos conceitos que nós não percebemos, mas que estão errados. Eu vou dar um grande destaque, no ponto 3, eu vou dar grande destaque num conceito. Hoje eu falei desse conceito lá em Jacareí. O Naldo que me acompanhou vai ser beneficiado, porque vai ouvir 2 vezes, né, Naldo? Lá e aqui. Mas é um conceito tão simplório, tão simples. Mas, ao mesmo tempo, nós utilizamos a definição do mundo e não a definição da Bíblia. E por não percebermos que nós estamos usando a definição do mundo e não da Bíblia, nós causamos problemas de relacionamento. Em casa, consigo mesmo, com Deus, na igreja, e por aí vai. Por um conceito errado. Por uma filosofia, um pensamento que nós estamos vivendo, achando que é o princípio bíblico, e não é. Então esse é o tema da mensagem, essa é a minha ideia. Tratar de pequenos assuntos, pequenos conceitos, que destroem nosso relacionamento, que torna difícil o relacionamento em casa, com a esposa, com o esposo, com filhos, e na igreja e na sociedade. Mas pastor, onde é que você está vendo tudo isso em Lucas 10, 38 a 42? Porque em Lucas 10, 38 a 42, nós encontramos um lar cristão. Nós encontramos uma família temente a Deus, íntima de Jesus Cristo. E aí vem a importância de você estudar a palavra, de você estar na igreja, na escola dominical, crescendo cada dia, porque quando você vê uma família dessa, tão próxima de Cristo, mas tão cheia de problemas dentro de casa, tão cheios de conceitos e defeitos, a gente olha para nós e diz, puxa vida, eu tenho que melhorar bastante em muitas coisas. Diz assim a palavra: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos pegar aqui o contexto. Esse povoado que diz no versículo 38 que Jesus Cristo entrou é Betânia, um povoado que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Na realidade, era uma fazenda, era uma propriedade enorme que pertencia a Marta, Maria e ao irmão delas. Qual é o nome do irmão delas? Lázaro. Tá tudo bem, estamos na escola dominical. Lázaro. Esse mesmo Lázaro que Jesus vai ressuscitar na frente. Esse povoado de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, era o local onde Jesus se hospedava toda vez que vinha para a Judéia. Jesus desenvolveu seu ministério praticamente em todas as partes da região, mas ele se fixou num estado de Israel, numa região de Israel. Tanto é que ele é chamado pelo nome da região. Ele é o Galileu, Jesus da Galileia, não é isso? As pessoas até se admiraram, e pode sair algum profeta da Galileia? Por quê? Porque a Galileia, onde Jesus se estabeleceu, perto do mar, era uma região onde havia muitos gentios, muitos estrangeiros, era mais ou menos como São José dos Campos, Mojimirim, que é uma cidade cheia de estrangeiros, né? E como nós somos cearenses e moramos em São José dos Campos, somos estrangeiros, né? Lá do Nordeste. É uma cidade muito estrangeiros. E, vez por outra, Jesus saía da Galileia e ia para a Judéia. Embora ele tenha nascido em Belém, ele tinha nascido na Judéia, ele é judeu. Mas fixou sua residência, quando começou seu ministério, na Galileia. E foi de lá, da Galileia, onde ele operou os seus mais estupendos milagres. Tanto é que nós chamamos na teologia o grande ministério galileu. É o ápice do ministério de Jesus Cristo, é a Galileia. Certo? E Jesus sempre subia a Jerusalém. Ele começou o ministério em Jerusalém, depois foi para a Galileia. Ele sempre subia para Jerusalém. E ele subia, primeiro, para obedecer à lei de Deus, que obrigava, e até hoje é obrigatório, o judeu tradicional faz isso, participar de todas as festas cívicas da nação. Todas. Então, toda vez que havia uma festa que estava na lei, Jesus Cristo subia para a Judéia, todas as vezes. Essa passagem, provavelmente, é uma das festas que Jesus está subindo, que ele foi para cumprir a lei de Deus. Quando o nosso Deus é um Deus de alegria, nós até cantamos isso na canção, eu estava ouvindo a canção, me lembrando da pregação. Nós somos um povo festeiro, festivo, e devemos ser um povo alegre. Porque o maior dos inimigos já foi vencido pelo nosso Deus, que é a morte. Nós somos aqueles que temos a salvação e a vida eterna. Não porque somos melhor do que ninguém, mas porque um Deus que não pode mentir conquistou a vida eterna para nós na cruz. Quando nós dissemos que somos salvos, que temos a vida eterna, não é arrogância nossa, não é petulância nossa, não é pelo que nós fizemos ou estamos fazendo, mas é pelo que Cristo fez na cruz. É Ele que nos garante, é Ele que nos obriga a pregar para o mundo que nós somos aqueles que temos a salvação e a vida eterna. Não é orgulho como alguns acham que é, não é isso. É convicção, é uma fé que nós pomos, que nós colocamos e sabemos em quem nós temos crido, que é poderoso para guardar o nosso depósito. Ele então sobe numa dessas festas. E chega então na casa de Marta. Observe o texto, que na minha versão diz, hospedou na sua casa, a casa de Marta. Ela provavelmente era a mais velha dos irmãos, Marta. E é nessa família, nesse lar, com Deus presente, com Jesus presente, que nós vamos tirar essas pequenas coisas que corroem os nossos relacionamentos. Que eu tenho certeza, acontece todo dia nos nossos lares. Quais são essas pequenas coisas que corroem o nosso relacionamento? Só lembrando, meus irmãos, já falei até isso aqui outras vezes, eu não lembro agora qual foi o estado americano, que tinha um carvalho centenário, mas antigo, que era o símbolo da cidade. E um dia amanheceu o carvalho tombado. Olha que carvalho para cair, viu? É pau para dar e doido.
E o carvalho caiu, a árvore centenária, símbolo da cidade. Eu não sei qual foi lá o estado americano. E foram procurar os motivos porque o carvalho tinha caído. E sabe qual era o motivo? Cupim. Anos e anos, coisinhas pequenas, corroendo. O que as tempestades não fizeram, o que os trovões não fizeram, o que os furacões não fizeram, o que as ventanias não fizeram. Um cupim que corrói silenciosamente fez. E assim são os nossos relacionamentos. Não precisa, às vezes, grandes tragédias. Às vezes são pequenas coisas que a gente não vai tratando, a gente não vai cuidando, vai correndo, de repente. Mas o que foi? São aquelas pequenas coisas que corroem os nossos. Corrói com Deus, corrói conosco mesmo, corrói com o próximo. Então, quais seriam eles aqui? Vamos lá. Aparentemente está tudo bem. Jesus entra na casa. Jesus está dentro do lar. A alegria reina. Afinal de contas, o Messias está hospedado naquele lar. Diz o texto que Marta, no versículo 4, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Marta, como eu já falei, era mais velha. Era a dona da casa, era a que comandava a casa. Agora, quando chega no versículo 40, de repente aquele lar que está em paz, aquela cena linda, bucólica da vida típica de Israel, com Deus presente, com a família reunida, Marta estoura. Diz o versículo 40, que ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, estava uma situação bonita, calma, tranquila, de repente uma confusão. Mesmo em português, você sente a aspereza na voz de Marta. Azedou o ambiente. Está tudo bom, está tudo tranquilo, todo mundo jantando, de repente a mulher... Oh, Deus, você não se incomoda não, Deus, que eu fico aqui e tal, não manda que essa mulher faça alguma coisa? Mas o que aconteceu? Nós não podemos dizer exatamente qual foi o problema, mas nós podemos tirar um princípio importante daí. Aconteceu alguma coisa, eu não sei se Jesus chegou com gente demais, eu não sei se a comida era de menos, eu não sei se ela planejou uma coisa e não aconteceu, eu não sei se ela encomendou alguma comida e não chegou, eu não sei se mataram o novilho cevado direito, foram matar o novilho saiu correndo. Nós não sabemos qual foi o problema. O que nós sabemos é que aconteceu um problema. Esse problema aparentemente causaria algum arranhão, alguma falha na Marta. Alguma coisa ia arranhar a sua reputação, esse problema. E quando isso, ela foi logo estourando. E qual é o princípio aqui? O princípio é você não saber lidar com situações que fogem do seu controle. Todos os dias na nossa vida acontece coisas, algum problema, alguma situação que foge do nosso controle. E nós temos que aprender a lidar com situações que estão além do nosso alcance. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo no Brasil. Que situações vêm, situações vão, e muitas vezes nós não temos muito o que fazer, temos que aprender a lidar com elas. Nós estamos falando hoje, na sexta-feira falamos sobre isso, de milagres, de coisas que Deus está fazendo, de tal. Porque tem hora, meus irmãos, que eu até acho que Deus permite algumas situações que fogem do controle para você aprender a depender dEle. Porque quando você tem tudo nas suas mãos, você não precisa de fé, você precisa de orar, você precisa depender. Então, fugiu alguma coisa do controle de Marta, e aí Marta mostrou a sua verdadeira cara. Interessante que quando sai do controle, quando ameaça a sua reputação, a primeira coisa que Marta faz é uma coisa quase instintiva. Instintivamente, ela procurou alguém para colocar
culpa. Saiu alguma coisa do controle, alguma coisa que você planejou não deu certo. E a primeira coisa que ela faz é colocar a culpa em... Aconteceu isso com você alguma vez? Você já recebeu culpa por alguma coisa saiu do controle, mas você não tinha nada a ver com o rolo? Você já fez isso com alguém? E dentro de casa, no lar? Ah, mulher, a minha camisa você não... Lá no Ceará chama engomar, né? Aqui é passar, né? Você não engomou a minha camisa, então. Não deu tempo, alguma coisa saiu do controle. Nós temos... Estou falando de coisas pequenas, simplórias. Mas, irmãos, nós temos que aprender a lidar com atitudes que fogem do nosso controle. A atitude dela aqui é vergonhosa. Eu até escrevi aqui, Marta ficou tão irritada com a situação que surgiu de repente, que tomou uma atitude vergonhosa. Ela recebeu Jesus, ela queria honrar Jesus, ela queria servir, e ela estraga tudo. Irritada, uma atitude vergonhosa. E é interessante que ela vai direto para Jesus, para Deus, convicta de que Deus vai apoiá-la. Senhor, se incomoda não, quer ser minha irmã sentada aí? E Jesus não concorda com ela. Eu me lembro que eu fui pregar isso uma vez na igreja do pastor Jefferson, e uma irmã dizia, não, mas Maria é muito folgada, ela está errada. Eu disse, calma, deixa eu terminar a pregação que você fala. Essa Maria é muito folgada, a Marta trabalhando e Maria... Aí fui pregando. Eu não respondi ela, fui pregando. Quando terminou, eu disse, pastor, eu nunca tinha percebido. Maria não era folgada. Maria tinha escolhido a melhor parte. Uma coisa é você ser anfitrião, outra coisa é você ser hospedeiro. Anfitrião se preocupa com as coisas. Hospedeiro se preocupa com a pessoa. Se preocupa com a companhia. Se preocupa com a comunhão. Se preocupa. A alegria é ter a pessoa em comunhão com ela, não as coisas arrumadinhas. Nada contra as coisas estarem arrumadas. Mas se não tiver, o que não pode furar é a comunhão. Às vezes eu estou até com medo de dizer isso aqui, senão eu posso ganhar concorrente. Já estou pecando. Mas às vezes eu vou na casa de Netinha comer tapioca. Eu adoro as tapioca que Netinha faz. Mas se não tiver tapioca, a comunhão, não, Netinha, a comunhão, a zoeira, é bom demais. Aí come pão, come qualquer outra, ou não come nada. Mas vai para zoar do mesmo jeito, porque eu não quero que ela seja minha anfitriã. Eu quero que ela me... Aliás, o verbo hospedar, ao contrário do que diz aquele caboclo lá da escolinha do professor Raimundo, lá o Joselino Barbacena, hospedar não é uma peça da bicicleta, hospedar da bicicleta, não. O Joselino Barbacena é que fala hospedar. Eu faço muito isso lá, eu fiz muito isso lá em Barbacena, assim que a gente fala, né? Como? Hospedar da bicicleta, não é isso. O verbo hospedar, na língua grega, tem a ideia realmente de comunhão. Foi que eu falei, acho que foi sexta-feira que eu falei aqui no culto, né? Ou foi na outra pregação. Você não vê no mundo oriental ninguém sozinho, comendo sozinho. Foi na sexta-feira, né? Que a refeição para eles não é comer. Refeição para eles é comungar, é comunhão. Lembra que eu falei que por isso que Jesus vai celebrar uma ceia na sua volta, quando ele nos receber no céu. Vai ter uma ceia, uma koinonia, uma comunhão, porque comer para eles é comunhão. E aqui Marta não estava com isso. Meu querido, olha, primeira coisa, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, eu sei que Deus está revertendo o cativeiro, eu sei que Deus vai mudar a sorte dessa nação, vai mudar a sorte de Caçapava, vai mudar a sorte desse país, em nome de Jesus. E nas épocas difíceis, as coisas saem do controle mesmo, em várias áreas, às vezes na área de saúde, enfim. Aprenda a lidar com situações que fogem do controle. Não saia atirando nos outros. Aqui, Marta mostrou que estava ruim com Deus, estava ruim consigo mesmo, e estava ruim com o próximo. Um probleminha de nada mostrou como é que estava o estado espiritual dela. Ruim com Deus, ruim com ela
e ruim com o próximo. Porque ela já está pecando aqui de cara. Eu até acho que Deus não colocou nesse texto o motivo que deixou ela desse jeito, para nós pegarmos qualquer que seja o nosso problema, qualquer que seja a situação que foge do nosso controle, pode ser saúde, pode ser no casamento, pode ser na família, pode ser filhos, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, qualquer que seja o problema. Aprenda a lidar com situações que fogem do controle. Não saia atirando nos outros, não saia culpando ninguém, não saia procurando o culpado, porque a anfitriã se preocupa com a sua reputação. A hospedeira se preocupa com a comunhão, como eu acabei de falar. Aquelas pessoas adoram ser louvada, adoram o elogio. Quando acontece qualquer coisa que ela não vai ser louvada, não vai receber o elogio, ela se desmonta. Mas o que você queria? Era elogio? Era o aplauso das pessoas? Ou era a comunhão com Cristo, com as pessoas que você ama? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando me converti, e foi bombardeado o tempo todo na minha cabeça no seminário. Isso eu agradeço muito o pastor Almir Marculino Tavares, o maior teólogo, um dos maiores teólogos que esse país tem. Eu quero um dia trazer ele aqui em Caçapava. Vocês vão conhecer um mestre na palavra de Deus, Almir Marculino Tavares. E ele sempre diz para mim, ele e os pastores mais antigos, pastor Helder, você começa no ministério, você não sabe nada, né, pastor? A gente vai, até hoje estamos aprendendo, né? Até hoje vamos aprendendo. Diz, pastor, não espere o aplauso do povo, do mundo. Faça para Deus. Faça para Deus e espere, não espere dos homens. Não espere o aplauso humano. Faz para Deus. Porque se você fizer para Deus, mesmo que você erre, se você fizer com a máxima fidelidade, com o máximo zelo, com o melhor, mesmo que você falhe, que você erre, Deus vai recompensar. Agora, se você for fazer esperando um aplauso humano, pode esperar que você vai fracassar logo, logo. Foi uma das primeiras coisas que colocaram no meu coração. Faz para Jesus Cristo, faz para Deus, não espere o aplauso humano, não espere o reconhecimento humano. As pessoas que te aplaudem hoje podem te apedrejar amanhã. As pessoas que te apedrejam hoje podem te abençoar amanhã. Então não espere, o homem é relativo. Deus é absoluto. Faz então para Deus. Jesus viveu a vida toda assim. Nunca esperou do aplauso humano. Esperava. C.S. Lewis diz uma coisa interessante. Os homens nos julgam pelas nossas atitudes. Porque é o que nós podemos ver. Deus nos julga pelas nossas intenções. Fazendo para Deus, com a intenção de glorificar Deus, de servir Deus, Deus vai te abençoar. Fazendo para o homem, nem sempre eles vão reconhecer. Marta era a pessoa que se realizava nos louvores e no aplauso. Não aprendeu a fazer para Cristo sem esperar o aplauso. Não, ela invertia. Ela fazia para o homem, para ser louvada pelo homem. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como é que fica você quando alguma coisa foge do controle. Eu não sei se você descarrega na sua esposa. Eu não sei, esposa, que quando alguma coisa foge do controle, você descarrega no marido. Eu não sei se por pequenas coisas, um bota a culpa no outro, o outro bota a culpa no um. Eu não sei se por coisas pequenas você fica, chama até Deus para poder te ajudar contra ele ou contra ela. Senhor, me ajuda aqui que ela está errada. Senhor, me ajuda aqui que ele está errado. Senhor, reclama com ela que ela está errada. Senhor, reclama com ele. Eu não sei. Eu só sei que o princípio aqui é bem simples, mas resolve um bocado de problema. Aprenda a lidar com situações que fogem do controle. Procure primeiro saber. Não saia acusando. Não se preocupe com a sua reputação em primeiro lugar. Não. Procure o que Maria estava tendo naquele momento, comunhão. Segunda coisa. Marta, ela estourou, ela fez isso porque não sabia lidar com situações que fugiam do controle, mas também porque não era honesta nas suas motivações. Acabei de falar. Deus vê as nossas intenções. No cristianismo não basta fazer para Deus. A intenção é tão ou mais importante do que fazer. E as intenções, as motivações dela não eram boas, não eram corretas. Eu coloquei aqui algo extremamente interessante. Diz aqui
no versículo 40, que ela agitava-se de um lado para outro. A palavra agitava-se aqui, muitas vezes aparece como sinônimo, a palavra grega, merima, aparece muitas vezes como ansiosa, como ansiedade. A palavra aqui, na minha versão, diz, Marta agitava-se. Tem outra versão diferente da minha? Como é que está, pastor? Andava distraída? Nossa, que diferente, essa não é NVI, né? Andava distraída, eu nunca tinha ouvido. Que versão é, pastora? Distraída em muitos serviços. Ok, uma frase só, né? Então a minha coloca agitava-se. Mas a palavra dá a ideia de uma pessoa. Tá certo a tradução da irmã, eu entendi agora o que quer dizer. Uma pessoa que está assim meio. No Ceará, eu falava atarentado, e todo mundo entenderia. Ela está meio atarentada. Uma pessoa que está meio perturbada mesmo. Sabe, uma pessoa que está. Sabe aquela coisa, sabe aquele corre-corre? Conhece alguém assim, Vitória? Eu conheço. Não tem aquela pessoa. Está aqui, não sabe aquela coisa assim meio distraída em muitos serviços, agitada, ansiosa. Peraí. Ela está com Jesus Cristo em casa. Ela está fazendo a obra de Deus. Ela está servindo a Deus. Ela está com o Rei do Universo no seu lar. E ela está ansiosa, agitada. Não tem alguma coisa errada, não? O serviço para Deus, servir a Deus, servir a Cristo, deve render aqueles frutos da paz, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. E está tudo o contrário aqui. Mas o que está acontecendo? Aquilo que eu acabei de falar, as motivações não eram honestas, não estavam fazendo exatamente de maneira honesta com Deus. É o que eu falei, a preocupação era nela. Então, quando a motivação não é honesta, eu coloquei aqui que ela subitamente resolveu que não aguentava mais. E desabafou com ira e deselegância, logo na presença das pessoas a quem ambicionava servir amorosamente e possivelmente impressionar, inclusive o próprio Deus. E uma coisa, meus irmãos, quando as suas motivações não são honestas, salta fora outras coisas. Por exemplo, digamos que eu estou com raiva da minha amiguinha Vitória. Eu vou pegar no pé da Vitória, estou falando de Vitória, eu vou pegar no pé da Vitória. Eu não estou bem espiritualmente. As minhas motivações não são honestas. Eu estou até servindo a Deus, mas eu estou preocupado não com a glória de Deus, não em glorificar Jesus, mas sim, eu estou preocupado comigo, com a minha imagem, com a minha reputação. A minha motivação não está honesta. Aí alguma coisa sai de errado, aí eu perco o controle. E aí eu culpo a primeira pessoa que eu encontro, no caso foi Vitória, a culpa é dela. E quando eu estou nesse estado, sabe o que acontece? Olha só que coisa interessante. Eu generalizo as coisas de um lado ou elimino outra de outro. Por exemplo, a Vitória é assim mesmo. A Vitória não presta atenção. A Vitória é aquilo. Às vezes ela não é nada disso. Mas como eu estou com raiva, eu já generalizo. Porque quando nós não estamos espiritualmente bem, ou nós generalizamos tudo, ou seja, nós começamos a arrancar defuntos e começamos a julgar a pessoa da nossa perspectiva e não realmente do que é. Isso aqui é uma coisa importante. As pessoas podem até magoar você. As pessoas podem até, eu já tive tantas pessoas que me machucaram, que me magoaram, que falharam feio comigo. Falharam absurdo comigo. Mas eu aprendi a não deixar de reconhecer as qualidades que a pessoa tem. Porque quando eu estou com raiva, eu generalizo. Até o que a pessoa tem de bom, eu não reconheço e até distrato. Isso acontece no casamento. Isso acontece dentro de casa. Quando o esposo e a esposa, ou com os filhos, ou no trabalho, você está com raiva de alguém, aí você destrói a imagem da pessoa com as suas palavras, com as suas... Porque você generaliza tudo. Você não consegue separar uma coisa da outra. No trabalho, isso acontece muito no trabalho. Você não gosta de uma pessoa no trabalho, o que você faz? Tudo que a pessoa faz, você já julga de maneira errada.
A pessoa tem outras qualidades tão boas, mas você está magoado e não reconhece. Você não está com as motivações honestas, você não reconhece. Você tem a mania de generalizar. Você não separa, muitas vezes, do trabalho, o pessoal do profissional. Dentro de casa, você não consegue separar o problema das qualidades da pessoa. Não, você generaliza tudo. Ah, é assim mesmo. Ah, nunca ligou. Ah, nunca faz. Ah, por quê? Porque você está magoado. Pequenas coisas que destroem os relacionamentos. Vai dizer que o relacionamento de Marta e Maria era bom? Não era. Marta acusava. Maria mais tímida, também era mais nova. Só aguentava. Às vezes o erro era de Marta, ela culpava Maria. Às vezes as falhas eram dela, ela generalizava para Maria. Não era honesta com as suas motivações. Mas aqui tem um terceiro ponto, que é nesse ponto que eu acho que está todo o X da questão. E é nesse ponto que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Um outro problema sério dentro desse lar, que você percebe aqui como uma grande falha no caráter de Maria, era que Maria, ela tinha um sério problema que quase todos os crentes têm. E não sabem disso, vai saber agora. Ela era perfeccionista. O grande problema nesse texto aqui, até a palavra de um comentário hebreu que eu vi, ele usa exatamente esse problema. O problema de Marta é que ela era perfeccionista. Ela queria tudo do jeito dela, nos mínimos detalhes. Era a mandona da casa, era a chefe da casa, era a comandante da casa, era a casa dela. Então ela era perfeccionista. Qualquer coisinha errada, desmontava a mulher. Peraí, pastor. Peraí, que agora o negócio pegou. Perfeccionismo é pecado? Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque são os perfeccionistas da igreja. Os perfeccionistas presentes aqui. Perfeccionismo é pecado? Se prepare, porque eu vou dizer. É. Ah, peraí, pastor, calma aí. E aquelas passagens bíblicas que diz assim, ser perfeito e anda na minha presença. Quantas vezes não aparece na Bíblia essas frases? Ser tu perfeito. Vamos lá. Uma pessoa perfeccionista que busca a perfeição, ela comete dois erros. Primeiro, ela exige da pessoa ou das pessoas, muitas vezes, aquilo que ela não pode fazer. Você coloca um fardo que a pessoa não pode sustentar. E, aliás, perfeccionismo e idolatria têm a mesma raiz. A raiz da idolatria, da palavra idolatria, a raiz da palavra perfeccionismo, são quase irmãs gêmeas. Porque o perfeccionista exige da pessoa o que a pessoa não vai poder fazer. Segundo, para você exigir perfeição, pressupõe que você tenha que ser. Qual dos meus amados irmãos aqui presentes é perfeito? Qual das minhas amadas irmãs aqui é perfeita? Se eu não estiver enganado, eu conheço uma pessoa perfeita no mundo. Ele atende pelo nome de Deus, ou se quiser chamar, Jesus Cristo. Esse é perfeito. Esse pode exigir perfeição. Nós não. Vixe, pastor, e agora? Calma aí, agora que eu estou começando a dar agora que eu peguei o cajado, vamos devagar. E o que dizer das palavras de Deus que manda nós sermos perfeitos? Ok. As palavras hebraicas eu não manjo muito. Então eu tenho que ir lá para os meus alfarrábios, para os meus tomos, para poder entender a palavra. Grego eu entendo. As palavras hebraicas para perfeito, se tem alguém com o nome de Kalil aqui, seu nome significa perfeito. A palavra Kalil, na língua hebraica, que nas nossas Bíblias, às vezes, dependendo da sua versão, traduz como perfeito, nas nossas Bíblias. A ideia não é nem tanto de perfeito no sentido que não vai ter erro, não vai ter falha, não. É no sentido de maduro. A palavra perfeito, no sentido de perfeito mesmo, geralmente é associado à palavra beleza,
boniteza, lindeza, essas coisas. Mas não no sentido de que não tenha falha, de que não tenha... tanto é que não é usado para nenhum ser humano. Eu coloquei aqui alguns versículos aqui, deixa eu ver aqui, vamos só acompanhar para você entender onde eu quero chegar. Deuteronômio 33:10. Vamos lá, acompanhe comigo. Deuteronômio 33:10. Rapidão, que eu já estou gastando bastante tempo, eu quero andar. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas... Opa! Eu errei, desculpe. Não é Deuteronômio 33:10, não é. Deixa eu pegar outra passagem aqui que eu errei Deuteronômio. Deve ser outro livro, eu coloquei Deuteronômio. Deixa eu ver se eu lembro aqui outro. Vamos para Ezequiel 27:4. Ezequiel 27:4. Ezequiel 27:4. Ezequiel usa muito a palavra hebraica para perfeito. Ezequiel 27:4. Aqui acertei. No coração dos mares estão os teus limites, os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Você está ligado a alguma coisa bela. E veja que a minha versão colocou aperfeiçoaram numa continuação. Não está ainda, mas estão tentando aperfeiçoar. Lamentações, para ganhar tempo, 2:15. Lamentações do profeta Jeremias, 2:15. Veja que a palavra, quando é traduzido como perfeito, geralmente está ligado a alguma coisa bela, e não alguma coisa que não tenha erro, que não tenha pecado, que não tenha defeito. Lamentações 2:15. Lamentações 2:15. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. E nessa passagem aqui é até uma ironia. Mas não era perfeita? Não era perfeita em beleza, em belezura? E está assim? Enfim, quando a Bíblia fala sobre perfeição, não está falando de algo que não tenha defeito. Está falando de algo maduro, de algo que está caminhando para o amadurecimento. Isso é a perfeição que a Bíblia fala. Agora, meus irmãos, nós crentes somos bombardeados todo dia com a busca da perfeição. Se elogia as pessoas perfeccionistas. No mundo, um perfeccionista é elogiado. Eu citei hoje na Jacareí que Steve Jobs, primeira coisa que fala do Steve Jobs, Steven Jobs, que morreu, perfeccionista, como se fosse uma coisa positiva. Os crentes querem ser perfeccionistas, como se fosse algo positivo. Nós, sem pensar, queremos perfeição das outras pessoas, que por natureza são imperfeitas. E aí começam os conflitos. Uma coisa é você fazer o melhor. Isso nós temos que fazer, isso é bíblico. Deus manda o melhor para Deus. Fazer o melhor para o nosso Deus. Fazer o melhor em qualquer área, como se fosse para o Senhor. Uma coisa é fazer o melhor que você pode. Eu procuro fazer, até hoje, enquanto depende de mim, o melhor para os meus filhos. Eu procuro fazer o melhor para o meu lar, para a minha casa. A Iraci também procura fazer o melhor para os filhos, o melhor para a casa. Mas eu não posso exigir perfeição de uma pessoa que é imperfeita. Porque quando eu exijo perfeição de uma pessoa, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou tendo a petulância e a arrogância de dizer que eu sei o padrão da perfeição, eu quero o padrão da perfeição, eu exijo o padrão da perfeição, e quando eu acho que não está perfeito e eu reclamo, eu tenho o direito de julgar porque eu tenho o padrão da perfeição. Isso acontece nos nossos lares, nos nossos casamentos, na nossa vida, no nosso lar, na igreja. Você coloca um fardo sobre uma pessoa em que a pessoa não pode suportar. E qual é o remédio, pastor? Faça o que é melhor, faça o melhor. E se o melhor que você puder fazer
não agradar a outra pessoa, descanse em Deus, porque você fez o melhor. O Cláudio lá da Sotef mostrou um vídeo esses dias do pregador aqui da Igreja Católica, lá do professor da PUC, me esqueci o nome dele agora, rapaz. Cortella. Não é isso, Cortella, né? Ele mostrou um vídeo lá do Cortella, dando uma palestra. E outra pessoa também me mostrou, além do Cláudio, em que ele disse uma frase muito interessante. Ele disse, não seja medíocre. Mediocridade, você ser largado, relaxado, é o outro extremo. Isso é pecado. Se você pode fazer o melhor e não faz, isso é pecado, a começar no seu próprio lar. Você ser perfeccionista é o outro extremo, é pecado também. Faça o melhor. E ele disse a seguinte frase: faça o melhor nas condições em que você tem, enquanto não tem melhores condições para fazer melhor ainda. Muito interessante, né? A gente aprende algumas coisas com os católicos também, viu? Que lá eles dizem uma coisa certa. Faça o melhor nas condições em que você tem, enquanto não consegue condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você fizer o melhor nessas condições, você não é medíocre. E também não é perfeccionista. Está fazendo o que Deus te manda. É o que eu posso fazer. É o melhor que eu posso fazer. Marta não tinha isso. Marta não sabia o que era o melhor. Queria ser aquela perfeccionista. Não impressionou ninguém. E muito menos Deus. Que é que tanto ela queria impressionar. Pelo contrário, levou foi chega para lá, na frente de todo mundo. Meu querido, muitos problemas nos nossos lares, nos nossos casamentos, é que nós exigimos do nosso cônjuge aquilo que ele não é, aquilo que ele não tem, aquilo que ele não pode fazer. E o problema não está nele ou nela, está em você. Que quer ter uma perfeição, que exige uma perfeição que a pessoa não pode lhe dar. Sabia disso? Algumas discussões, alguns problemas, porque você exige algo que a pessoa, não é que a pessoa não quer, a pessoa não tem condições. Quando Deus dá os dons para nós, lá na parábola dos dons, Ele dá os dons de acordo. Aquele que pode render um talento é porque só pode aquilo. E Deus não é injusto para cobrar dele 3, porque Ele só pode dar 1. Aquele que Ele cobra 3 talentos, 6 talentos, é porque pode fazer aquilo, o outro não pode. Deus não faz isso conosco. Nós fazemos isso com as pessoas. Eu creio que o teólogo que falou sobre isso está correto. Marta era perfeccionista, Marta exigia aquilo que as pessoas não. Agora tem outra coisa interessante aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Veja que quando Jesus, no versículo 41, responde para ela, diz, olha, Marta, Marta. Interessante, o versículo 40 você vê uma aspereza na fala de Marta. Maria nem responde nada, nem precisa. Deus é que responde por ela, Jesus é que responde por ela. Então, na resposta de Jesus, você vê assim uma quebra, assim uma frase mais suave. Mais ou menos assim, Marta, Marta, minha filha, calma, calma. E diz, você anda inquieta. E te preocupas com muita coisa. O erro está em você. Procure no seu coração. Procure nas suas motivações. Procure nas pequenas coisas, que você vai ver que essas pequenas coisas têm destruído o seu relacionamento comigo. Você anda muito inquieta, você anda muito preocupada, você anda muito inquieto, com muita coisa. E nesse momento, pouco é necessário. Mesmo, para ser sincero, uma só coisa. Só uma coisa é necessária, nesse momento. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Naquele momento, o que ela precisava era da palavra de Deus, é da intimidade com Deus, é da comunhão com Deus. Aquela inquietação,
aquela agitação, aquela ansiedade, é porque ela estava trocando a única coisa que ela precisava por um bocado de coisa que ela não só não precisava, como deixava ela do jeito que estava. Em outras palavras, sabe qual é o problema aqui? É que ela aprendeu a fazer para Cristo, esqueceu de ser de Cristo. Ela correu, ela aprendeu a só fazer. Que não é pecado fazer as coisas para Deus. Mas fazer para Deus viver ansioso, inquieto, preocupado, tem alguma coisa errada. Ela precisava primeiro ser de Cristo. Ela precisava primeiro ter intimidade com Cristo. Ela precisava primeiro aprender a descansar em Deus, em Cristo. Eu fiz o que deu para fazer. O que não deu, eu descanso em Deus. Eu procurei fazer o melhor. Eu tenho a consciência tranquila que eu fiz o melhor. Se o melhor não deu para agradar, mas Deus sabe que eu fiz o melhor. Acabou. Descansa em Deus. É ser de Cristo antes de fazer para Cristo. Repito, o mundo elogia o perfeccionismo. Os crentes elogiam o perfeccionismo. Os pastores pregam o perfeccionismo. Esquecem que o Deus que disse para nós sermos santos, perfeitos, é o mesmo Deus que também nos garante que somos pecadores. E Deus não é aquele Deus que aponta para um monte de suba. E se você não subir, eu jogo um raio na sua cabeça e ele parte em duas bandas. Se vire para subir no morro. É aquele que aponta para um morro. Você diz, eu não posso. Ele diz, eu sei que você não pode. Por isso que eu vou pegar pela tua mão e te colocar lá em cima. Um dia nós seremos perfeitos. Não pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus. Quando Cristo voltar, que Ele retirar o pecado de nós, do mundo, destruir o diabo, aí nós seremos perfeitos, nós seremos completos. Até lá, não exija perfeição, porque você não é perfeito. Não cobre perfeição de quem não pode ser perfeito. E se você ainda tem alguma dúvida do que eu estou dizendo, leia o Salmo, vou até ler com você, o Salmo 119, versículo 90, até marque isso aí, Salmo 119, versículo 96. O Salmo que fala da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 96. Amém? A minha versão diz: tenho visto que toda perfeição tem seu. Ou seja, ele sabe que não vai chegar lá. Mas o teu mandamento é ilimitado. Voltando. Eu coloquei aqui algumas coisas para pensar. Quantas vezes na nossa vida tratamos uma situação inesperada, como aconteceu com Marta, como se fôssemos uma vítima do destino? Oh, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E se algumas situações inesperadas que acontecem na tua vida é Deus colocando, justamente para você aprender a se relacionar melhor com Ele. Você aprender algumas coisas erradas na sua vida. Às vezes Deus coloca coisas que fogem do nosso controle para a gente parar e pensar um pouquinho, mas puxa vida. Marta aprendeu um bocado de coisa aqui. Aquela coisa que aconteceu inesperada, aquele problema que nós não sabemos qual é, Deus usou para ensinar ela, minha filha, tem coisas erradas. Você está servindo a mim, está inquieta, está ansiosa, não pode. Servir a Deus traz gozo, alegria, paz, é o fruto do Espírito. Marta, você culpa todo mundo dos seus erros, tem alguma coisa errada em você, Marta. Marta, você exige perfeição, é perfeccionista. Isso está errado, Marta. Tem que melhorar essa situação. Aprenda a encarar os problemas na minha vida, na sua vida, muitas vezes, não só como o diabo, como macumba, como olho gordo, como encosto. Enxerga também como a mão de Deus, de vez em quando. Olha, Deus está querendo me ensinar alguma coisa aí.
aprende a receber críticas, principalmente de Deus, como Deus criticou Marta aqui, reclamou da atitude dela, como coisas boas. Toda crítica é bom a gente parar e ouvir. O presidente americano, que eu admiro demais ele, deu branco, tem até o filme dele agora, rapaz, o Lincoln, Abraham Lincoln, ele tem um exemplo na vida dele que eu admiro demais. Tinha um político lá chamado, é que eu esqueço o nome dos caras, tudo bem. E esse político famoso criticou Abraham Lincoln no jornal, que foi, nossa, um político importante. No mesmo dia, corre todos os jornalistas para ouvir o presidente na sua entrevista obrigatória, né? Todo dia tinha que dar uma entrevista. E quando ele foi dar a entrevista, a primeira pergunta, estou com o nome do cara na boca e não consigo dizer, deixa para lá. O que você achou da crítica que fulano de tal fez ao senhor? Ele disse, fulano de tal fez uma crítica para mim? Fez. Estava jornal estampado. E ele olhou para o jornal com a crítica e disse, olha, acho que é McCain o nome do político, McCain. Diz, olha, se o doutor, digamos que já McCain, o doutor fulano de tal, falou isso de mim, eu acho que ele tem razão. Porque ele é um homem sábio. Foi um dos melhores amigos do presidente até a sua morte, foi esse cara. Porque ele tratou a sua crítica como algo positivo e não saiu logo apedrejando, tacando pau. Nós não conseguimos ouvir crítica nem do nosso cônjuge. Nós não conseguimos ouvir crítica nem do pastor. Meu filho, aqui está errado, isso aqui está certo. Nem do seu pai. Seu pai vai falar com você, você vai falar com sua mãe do mesmo jeito. Porque a nossa natureza é aversa à crítica. Quando a pessoa aponta nossos erros. E se for Deus? Como fez aqui com Marta. Para corrigir o que tem que ser corrigido. Pequenas coisas, pequenininhas. Mas que destrói relacionamentos. Que destrói casamentos, destrói famílias, destrói igreja, destrói amizades. Pequenas coisas. Eu sei que é difícil aguentar a crítica. Mas aquele que aprende à luz da palavra de Deus, que tem a sabedoria, eu vou parar para ouvir. Pode ser que eu esteja errado mesmo. Se eu tiver, eu vou mudar. Quantas vezes não passamos muito tempo das nossas vidas de cara amarrada, nem percebemos como está o tom da nossa voz, o nosso relacionamento? Marta nem percebeu o tom da voz dela, o jeito que estava falando, foi Cristo que corrigiu. Quantas vezes não fazemos planos perfeitos para a nossa vida e de repente tudo muda? E nós nem paramos para pensar que talvez Deus esteja nesse negócio aí. Não é verdade? Deus está nesse negócio. Eu tinha um plano, foi tudo por água abaixo aí, mas Deus está nesse negócio, porque nós somos de Deus. E tudo isso sendo de Deus, e nós sequer paramos para ouvir. Conclusão. Marta parece que vai aprender a melhor parte. Sabe por que eu digo isso? Porque nós podemos perceber que tudo estava bem entre Jesus e Marta, porque Marta aprendeu aquilo que era necessário. Como é que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque quando for lá em João, capítulo 11, Marta vai passar por um grande problema na sua vida. João, capítulo 11, e aqui eu encerro a pregação, se o pessoal quiser subir, já pode subir. João, capítulo 11, Marta vai passar pelo grande problema da sua vida. Vai ter uma situação que vai fugir do controle. Vai ter uma mudança de plano na sua vida. Vai ter uma situação que vai ser um peso para a vida dela, para a vida da família dela. O seu amado irmão, o sacerdote daquela, morre. E não é que ele morreu de uma vez, ele ficou doente. E a doença foi se agravando. E a situação fugiu do controle. E sabe o que Marta vai fazer? Vai correr para o único que pode ajudá-la. Jesus Cristo. Não culpa ninguém. Não sai disso, não. Ela aprende
a correr para os braços de Cristo. Ela vai aprender aquilo que faltava, intimidade. Aquele probleminha lá de trás, eu acho que nem foi resolvido, porque o texto não diz que Jesus resolveu o problema dela, nem que Maria foi lá resolver o problema dela. Talvez Deus não resolveu justamente para poder aprender algumas coisas, aprender a depender de Deus. Porque quando veio o grande problema, quando veio a grande provação, ela sabia o que fazer agora. Ela corre para os braços de Jesus. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, se tirar o nome de Marta aqui e colocar o seu nome, os Josés que estão aqui, as Marias que estão aqui, as Madalenas, as Márcias, os Heldes, as Netinhas, os Vinícius, os Zé Luiz, as Valquírias da vida que estão todos aqui. Se tirar o nome de Marta e colocar seu nome, e se Deus nessa noite estiver dizendo para você, meu filho, minha filha, citar seu nome: Rose, Daniel, Paulo, Gisele, Jéssica, Naldo. Por que andam inquietos e preocupados? Por que andam preocupados com tantas coisas? Nesse momento talvez precise só de uma coisa só é necessária. Está comigo. Ter intimidade comigo, ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra. Esse problema, talvez Deus até permitiu para resolver essas pequenas coisas. Vamos então escolher a melhor parte. E essa melhor parte, que é Deus e a sua palavra, jamais vai ser tirada de nós. Amém? Vamos orar. Oremos. Vamos ficar de pé, irmãos. Nosso Deus, nós às vezes andamos inquietos, preocupados com tantas coisas. Esquecemos de nos quedarmos aos pés de Cristo, descansarmos aos pés da cruz, entregar aquelas lutas e problemas que nós não podemos resolver nas mãos de Cristo, mesmo a que nós podemos entregar também nas mãos do Senhor. Os milagres que nós precisamos, é o Senhor que vai nos dar. Os problemas, as lutas, as situações emergenciais, contingenciais que surgem de repente nas nossas vidas, é Deus que vai ajudar, é Deus que vai resolver. Nos ajuda a valorizar a comunhão com Cristo, a palavra de Cristo, estarmos aos pés de Cristo. É isso que nós mais precisamos. As outras coisas, Deus vai ajudar, Deus vai acrescentar. Como disse o teu servo, o pastor Zé Luiz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, é eu que alivio, é eu que sustento, é eu que curo, é eu que restauro, é eu que transformo, é eu que dou o milagre. Nos ajuda a quedarmos a teus pés. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.